Boa noite, pessoal. Oi, Lu. Olá, Boa boa noite. noite. Tudo bem? Cada vez melhor, como eu costumo É dizer. isso aí. O pessoal está entrando aqui, Vivi acabou de entrar. A gente pode dar uns minutinhos para o pessoal terminar de entrar? Com certeza, já vamos agradecendo aos que estão aí. Sejam todos bem-vindos. Ô, Vivi, que tal? Seja Que bem-vinda, honra. Imperatriz. A Ana, a Roberta está aí também. Olha, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Hoje nós vamos ter uma live muito especial com uma pessoa incrível, de um currículo incrível, que vai nos trazer muita coisa transformadora. Certo, Lu? É uma Oh, promessa. com E, pro- certeza. e promessa é dívida. Olha só. Aquela história. Ninguém é obrigado a prometer, mas prometeu, é obrigado a cumprir. Eu espero que sim, espero que faça muito sentido aí que nós vamos compartilhar com vocês essa noite. Tenho certeza que vai fazê-lo, porque eu, como privilegiado, eu li o seu capítulo. Então eu sei que tem muita coisa transformadora neste capítulo aqui. Deixa eu tentar ajeitar essa posição melhor aqui. Vamos lá? Bom, acho que a gente pode começar então, né, Lu? O pessoal vai entrando e aí a gente vai dando sequência. Pessoal, boa noite. É uma alegria imensa estar aqui hoje nessa live com uma pessoa que eu tenho uma admiração extrema, enorme, e que em pouco tempo conseguiu conquistar não só a minha amizade, meu respeito, mas conquistou também a minha admiração por tudo que eu vi ela fazendo na vida de outras pessoas. E é por isso que eu estou aqui hoje para entrevistá-la e para contar um pouco, não apenas sobre esse livro maravilhoso que está sendo escrito, é um livro chamado Seu Legado, Sua História, que traz a história de muita gente incrível. Histórias que se aplicam não apenas a eles, mas a nós. Histórias com quem nós podemos aprender, legados que nós podemos aprender e levar para as nossas vidas. E a Lu, em especial, tem uma história incrível. Então, Lu, muito obrigado por estar aqui comigo hoje nessa live. Obrigado por fazer parte da minha história, por fazer com que o seu legado não apenas me tocasse, mas tocasse pessoas da minha família, como você sabe que tem feito, né, gerando transformações encantadoras e que vão deixar marcas para que outras pessoas possam ser transformadas também. Então é uma honra, é um prazer ter você aqui comigo nessa noite, Lu. Muito obrigado. Ô, Márcio, você já começa me emocionando aí no início. E agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com você. E você que é uma pessoa incrível, que está sempre disposto a se conectar com outras pessoas e também prontamente disse sim diante deste convite de participar dessa obra, seu legado, sua história, e também compartilhar conosco um pouquinho da sua história. Eu agradeço a cada um que está aí conectado conosco e eu vou compartilhar um pouquinho, como disse a Ana, algumas iscas a respeito deste meu capítulo, que eu escrevi com tanto amor para este livro. Já tem um capítulo aqui no Seu Legado, Sua História, volume 1, e agora Seu Legado, Sua História, volume 2, que juntamente com a Ana Hoffman, com a Jussiara, nós fizemos parte da organização desta obra, que foi idealizada pelo então, o autor da obra é o Leandro Nascimento Cristo. Então, é maravilhoso a gente estar vivendo este momento e fazendo esse pré-lançamento, né? Compartilhando com as pessoas que estão aí conectadas conosco um pouquinho desta obra. É,
E eu tô vendo algumas pessoas entrando aqui, queria cumprimentar quem entrou agora. Tem pessoas aqui que entraram que fazem parte dessa nossa transformação. Queria mandar um abraço especial para Ana Keti, que foi quem me levou para Império. Então ela é responsável pela minha chegada e obviamente eu vou ser eternamente grato. E assim é a nossa vida, né? Aos poucos nós vamos encontrando pessoas, quando a gente menos espera, o propósito de vida daquela pessoa nos toca e faz com que a gente cresça, com que a gente se transforme. Então, agradecer a cada um de vocês que está aqui, porque eu tenho certeza que se vocês estão aqui, não é por mera curiosidade, mas porque vocês têm algo especial para ser levado como legado de vocês. Então, que isso seja assim muito profundo no nosso coração. Mas antes de qualquer coisa, eu queria perguntar quem é a Lu? Quem é a Luciane? Conta pra gente, Lu. Olha, nesta obra, eu trouxe realmente mais uma parte de mim muito importante, que é a Luciane, para além dos títulos acadêmicos. Normalmente nós nos apresentamos dizendo quem nós somos enquanto profissionais. E aqui eu estou para dizer que, além de ser professora universitária, empresária, escritora, mentora de mulheres, palestrante, eu sou uma mulher, uma mãe apaixonada pela vida, pelo que eu faço. E eu sou essa pessoa que está em constante busca. O meu lema é: hoje melhor do que ontem, mas amanhã eu tenho que estar melhor do que hoje. Então, eu sou este ser divino, essa filha de Deus que está sempre buscando ser um pouquinho melhor, porque se eu me melhoro, eu consigo ajudar outras pessoas a serem melhores também. Oh, olha só, Vilma, Que lindo isso. gratidão. E eu notei, Lu, que você começa o seu capítulo falando que a nossa comunicação transcende as palavras. E muitas vezes a gente pensa que comunicação tem a ver só com palavras, né? E você fala que quando a gente tem essa capacidade de desvendar elementos que verdadeiramente fazem conexão com o outro, a gente pode alcançar o que se acreditava ser impossível. Essa frase é uma frase da vida da Lu? Exatamente. Porque às vezes a gente acha que quando se fala em comunicação, normalmente nos meus cursos de comunicação, nos meus treinamentos de comunicação e oratória, eu pergunto: qual é o principal elemento? Todos falam as palavras. E eu digo, infelizmente, durante muitas pesquisas realizadas, foi comprovado que o pior elemento comunicativo são as palavras. Nós comunicamos apenas 7% com as palavras e 93% com todo o resto, com a tonalidade da nossa voz, com a linguagem não verbal. E aí a gente vai percebendo que com a comunicação, muito além daquilo que eu falo, envolve o todo. E aí, durante a nossa live, eu vou trazendo alguns insights, algumas coisas que podem ajudar vocês também a descobrirem o poder da comunicação. Tá, você falou em comunicação e pela forma como você se expressa, pelos títulos que você tem, a Lu tem 2 doutorados. Não, isso não é pouca coisa. Eu imagino que você é uma daquelas pessoas que o pessoal diz que nasceu para aquilo, que tem aquele dom nato, que já no ventre da mãe já estava recitando poesias. Foi sempre assim, Lu? Não, não foi sempre assim, não. A comunicação, ela, ela é treinável. E aí, nesse meu capítulo, eu mostro que não importa como você esteja hoje, assim como uma situação muito difícil que eu vivi, que eu trago nesse meu capítulo ontem, até compartilhei um pouco com a Lúcia, com quem estava conosco, mas nem sempre foi assim. A poesia, eu costumo dizer que foi para mim uma grande virada de chave. E quem me trouxe para o mundo da poesia, para o mundo da comunicação, foi o meu amado pai, que partiu com 44 anos, mas ele mostrou o caminho do desenvolvimento, o caminho da mentalidade, e eu quero muito
muito compartilhar com vocês que estão aí, que vão permanecer conosco, alguns insights logo E mais. eu vejo que você tem honrado essa história do seu pai. E como é que você começou? Já que você disse que não foi sempre assim, que isso não é um dom nato, eu tenho duas perguntas para te fazer. O primeiro é você me contar, né, contar a todos que estão aqui, como você começou, como você entrou para o mundo das comunicações. E o segundo, né, o que que te fez levar adiante essa mensagem? O que te fez se profissionalizar? E cai aquela pergunta: eu sou tímido. Você é tímida. Tem as pessoas que estão nos assistindo aqui, de repente, são pessoas tímidas, que têm dificuldade para se comunicar. Você acredita que isso pode ser mudado? Você acredita que, ao aprender isso, elas podem desenvolver outras coisas além de falar bem? Porque eu também posso estar, de repente, pensando: ah, mas a Lu é palestrante, então é natural que ela queira se profissionalizar na comunicação. Mas eu não quero ser palestrante, eu quero viver a minha vida na minha família, com meu marido, com minha esposa, com meus filhos. Isso pode fazer diferença até para quem ou é tímido ou não se importa tanto com isso, não vai trabalhar com isso? Com certeza, porque a questão da comunicação, quando a gente é criança, normalmente ah, nós vamos ir interagindo com as outras pessoas. Dependendo de como são as reações dos outros, nós vamos desenvolvendo uma autoconfiança ou uma insegurança em relação a nós mesmos. Eu, por exemplo, quando eu tinha 6 anos, eu conto no Seu Legado, Sua História, volume 1, que até tem os últimos exemplares aí disponível do volume 1. Eu conto um pouquinho de que, aos 6 anos, o meu pai me deu um dos maiores presentes além da própria vida, que foi algo muito estranho, assim, para muitos. Um jornal. Ele trouxe, me deu de presente. Eu disse: pai, um jornal. Ele disse: aqui tem uma poesia para você decorar. E aí eu falei: como eu vou decorar uma poesia se eu não sei nem ler? E o meu pai me deu a primeira lição. Você vai repetindo, repetindo até aprender. E aí eu disse, acho que uma das poucas vezes na minha vida eu não consigo. E naquele dia, o que ele me disse mudou realmente a minha história. E é o que eu tenho compartilhado dia a dia com as pessoas que se aproximam de mim. Que eu quero que todos lembrem sempre o que ele me disse. Olhando nos meus olhos, ele falou: Luciane, você pode tudo o que acreditar que pode. Então, Márcio, a comunicação não nasceu de uma forma inata, não comecei, não falava assim pelos quatro cantos do mundo livremente, mas após decorar aquela poesia, quem chegava lá em casa, meu pai dizia: Mana, declama pro vô, declama pra avó. E eu fui me desenvolvendo. E isso eu costumo falar com as pessoas que chegam até mim e dizem: Lu, eu tenho muito medo de falar em público. E aí eu retomo. É medo de falar em público ou de falhar em público? Nós Incrível isso. nascemos com o desejo de ser aceitos. E quando nós não conseguimos a aprovação total de todas as pessoas, nós temos uma tendência de voltar para dentro de nós mesmos, nós temos uma tendência a nos fechar, achar que nós não somos tão capazes assim. E se na nossa vida aconteceu algo que nos bloqueou, nós podemos desbloquear. E como tem uma live, que está até no meu feed aí, gravada com o Dr. José Ortiz, que é um neurocirurgião, ele diz assim: como vencer um medo? Quando você vai se expondo gradualmente a ele. Então, eu fui me expondo gradativamente a ele, mas mesmo às vezes você acha que agora eu já estou tranquila, eu já posso ir adiante, já estou bem. E aí vem, às vezes, outra puxada de tapete, que é o que eu conto aí no início do meu capítulo. E você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Só que antes de você falar, queria só honrar as pessoas aqui que também estão nos assistindo, continuam chegando pessoas. E só para você saber, tem gente até da Alemanha te assistindo aqui, Lu. Então, sua Olha só, mensagem vai chegando cada vez mais longe. que legal, Márcio, gratidão. Eu vi que o Leandro também, nosso grande mentor,
aí do projeto Seu Legado, Sua História. Gratidão, Leandro, um grande desenvolvedor de líderes. A Ana, que está aí sempre nos acompanhando, juntamente com a Jussiara e os outros coautores que estão conosco. Eu inicio o meu capítulo justamente apresentando uma frase. Quando o telefone toca. Quando o telefone toca, me traz à memória a lembrança de um momento que mexeu muito comigo, que poderia ter realmente me paralisado. Como eu tinha essa facilidade para declamar poesias, para participava como prenda do CTG. Quem não é do Rio Grande do Sul, talvez não entenda muito o que é este ser prenda do CTG. É um concurso que não envolve apenas a questão da beleza feminina, mas o conhecimento da geografia, da história, da cultura do estado. E eu, como sempre, amei poesia, amei dança, participei, fui prenda mirim, juvenil, adulta do CTG e professora de danças. E em meio a isso tudo, eu fui convidada eu brinco, a ser garota de programa, mas não é esse programa que vocês estão pensando. É uma garota de um programa musical e informativo. E no segundo sábado que eu estava fazendo esse programa, tocou o telefone. E aí eu corri atender. Naquele dia, a secretária da rádio não estava, e eu imaginando que era alguém que ia pedir uma música ou fazer uma homenagem, como acontecia normalmente, eu simplesmente ouvi uma pergunta que me tirou o chão, que me paralisou. Do outro lado, alguém perguntou: Você não tem vergonha de estar fazendo um programa como esse? Como Se assim? eu não tinha, se eu não tinha, eu fiquei. Se tivesse um buraco diante de mim, eu teria me escondido. E isso, Márcio, eu guardei por mais de 20 anos no meu coração. Eu não tinha nem coragem de falar para as pessoas o que eu tinha sido questionada, porque eu pensava que eles iriam questionar como que estavam me deixando continuar com esse programa. Então, foi um grande momento e um momento que mexeu comigo. E nesse momento foi fundamental o ensinamento que meu pai me deu aos 6 anos. Luciane, você pode tudo o que acreditar que pode. E foi assim que eu voltei, não só no próximo sábado, mas nos próximos 8 anos eu trabalhei como locutora da Rádio Alto Uruguai de Humaitá e fazia esse programa aos sábados de manhã. Então, eu quero dizer para vocês que não importa como esteja a sua comunicação, ela é treinável. E mesmo qualquer medo, nós podemos ir nos expondo gradativamente a ele, até você mandar mensagem para o seu cérebro e ele vai dizer: você pode tudo que acreditar que pode. Você falar com a palavra, você pode salvar vidas. Graças aos ensinamentos que eu fui recebendo dos inúmeros mestres que passaram por mim. Hoje eu tenho a possibilidade de ser esse canal de tudo que eu vivi, de tudo que eu aprendi. E, através da comunicação, poder compartilhar com outras pessoas. Que incrível. Ou seja, foram 20 anos de traumas e você está me dizendo aqui que a comunicação cura. Ela tem esse poder de curar mentes e curar corações, é isso mesmo? Com certeza tem. E, embora eu sempre trabalhasse com a comunicação, desse palestras, esse fato que ocorreu comigo, eu não tinha compartilhado ainda. Era algo que estava guardado. E quando o Leandro me convidou para fazer parte deste volume 2 do Seu Legado, Sua História, agora como organizador e também escrever mais um capítulo, eu pensei: o que na minha vida fez toda a diferença? E aí veio assim na minha mente. Ontem até eu disse, eu não escrevi, eu transcrevi esse capítulo, porque foi algo que fluiu. E eu falo, transformando sonhos em realidade.
o poder da comunicação. Porque através da comunicação eu consegui me conectar com pessoas como você, Márcio. Se eu não usasse a comunicação para conversar contigo, nós não teríamos nos conectado, não teríamos conectado com outras pessoas. E a comunicação, ela muda totalmente a vida de qualquer pessoa. Desde a comunicação que eu faço com a minha filha, com meu filho, a comunicação com os nossos pais, com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque você pode falar tudo o que você quiser. Não se trata simplesmente do que falar, mas do como falar. Se você souber comunicar o que você deseja, você vai ter o feedback exato. Uma comunicação assertiva é aquela em que o emissor passa uma mensagem que chega no receptor com a intencionalidade que ele tem e tem essa receptividade. Então, o feedback vai ser positivo. Porque a comunicação não é necessariamente sobre o que você fala, mas sobre o que o outro entende. E é curioso isso, porque você falou da comunicação que nos conectou. Nós estávamos num evento em agosto do ano passado com 2.000 pessoas e de repente aparece a Lu no telão falando, dando um depoimento da transformação que estava acontecendo naquele momento, naqueles 3 dias de evento, né? E depois acabamos fazendo parte da mesma mentoria, mas a mensagem que foi passada naquele dia no telão tocou 2.000 pessoas. E como isso é muito incrível. E eu vejo também que você fala bastante de inteligência emocional. Você usa alguns autores que te inspiraram. Eu gostaria que você compartilhasse conosco aqui um pouquinho sobre essa questão da inteligência emocional e o que você aprendeu com cada um desses autores e como você usa isso, né? Você vê que eu já sou cheio de perguntas, né? Eu não perco a oportunidade, Adoro, eu não perco a adoro, oportunidade de excelente aprender com entrevistador. uma pessoa como você. Então, fala como que nós podemos também aprender com essas lições, com esses autores. Quem são eles? Estou curioso para saber. Assim, até eu compartilhei no meu capítulo. Eu fiz o MBA com a Tati de Andela em inteligência da comunicação. Aqui eu tenho mais pessoas que também fizeram essa especialização. E a gente estuda tanto com Daniel Goleman como outros autores que Dale Carnegie, que abordam a comunicação e o poder de se conectar com as outras pessoas. O que tem a ver a inteligência emocional com a comunicação? Tudo. Porque a comunicação é o oxigênio das relações interpessoais. Assim, se eu vou trabalhar a minha gestão, o que que seria a gestão das emoções? O que é inteligência emocional? É você ter consciência das suas emoções, é você ter capacidade de lidar não só com as suas emoções, mas com as emoções do outro. Quais são as 5 habilidades das pessoas emocionalmente inteligentes? Elas têm autoconsciência, têm essa capacidade de lidar com a emoção do outro, tem a empatia, sabe se colocar no lugar do outro. Por isso eu sempre trago essa ideia que o Daniel Goleman nos coloca. Como você age com o outro? Você já parou para pensar se ele agisse assim com você? Você gostaria? Você estaria bem com isso? Então, essa empatia é fundamental. A empatia não é só, eu me coloco no lugar do outro. O que é se colocar no lugar do outro? É você olhar para uma situação a partir do ponto de vista do outro, tentando sentir o que ele está sentindo na situação em que ele está. E quando eu falo de comunicação, também tem a ver com as relações interpessoais. E essas relações interpessoais, elas são mediadas pela comunicação. E a quinta habilidade seria a automotivação. Como que eu vou me motivando todo dia? Nem todo dia eu posso estar participando de uma palestra motivacional, posso estar realmente motivada. O que me motiva? O que é automotivação? É o motivo que eu tenho para minha ação. Então, essa sua pergunta, Márcio, no meu capítulo, eu trago assim passagens bem significativas que fazem essa conexão entre comunicação e inteligência emocional que eu estudo há mais de 20 anos.
E eu gostaria até, Márcia, de destacar, falando em gestão das emoções e de como a nossa comunicação influencia vidas. A Vilma aqui colocou: verdade, princesa. Quando vi meu chão ruir em setembro do ano passado, sua frase, querida Vilma, agora você não tem só a teoria, tem a prática, me ajudou demais a restaurar minha confiança em mim mesma. Exatamente. Quando eu conversei com a Vilma, ela é uma estudiosa também de inteligência emocional. E todas nós que passamos por dificuldades, eu também passei em 2017 pelo processo de um divórcio, e aí eu falo para vocês que a dor nos faz crescer. A Vanessa von Glenn normalmente fala: vamos transformar dor, trocar o D pelo C e colocar cor. Como nós transformar dor com amor e fazer com que essa dor nos faça crescer e ajudar outras pessoas a superar as suas dores também. Mas se você não comunicar, se você não trouxer a sua opinião, se você não compartilhar o que você sabe, você não vai conseguir ajudar outras pessoas também saírem de uma situação, de um lugar, vamos dizer assim, em que elas estão numa situação A até chegar aqui no B. E a comunicação é fundamental. Olha só, eu falei na Vanessa, ela está aí conosco. Muito bem-vinda. E é incrível isso, Lu, porque eu ouvi uma frase uma vez que eu gosto muito, que fala que a dor é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional, certo? E você trouxe um autor muito interessante aqui, que eu acho que ele deveria se tornar livro, um dos livros dele deveria se tornar livro de cabeceira para todo mundo que quer aprender a se comunicar, aprender a se relacionar, que é o Dale Carnegie, quando ele fala sobre aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. A primeira vez que eu vi uma pessoa lendo esse livro, foi um grande amigo meu, ele estava lendo e eu olhei o título e falei, gente, é um pouquinho utópico isso, né? Não existe receita para fazer amigos. Esse livro está aqui atrás, está aqui na minha prateleira também. É, eu Mas eu gostaria que você estava falasse procurando, sobre ele está ele. por aqui. Eu gostaria de. E eu sei que o Dale Carnegie, muito do que ele fala, ele aprendeu com princípios bíblicos, inclusive. Aliás, boa parte do que ele fala tem a ver com isso. E quando você falou da inteligência emocional, de se colocar no lado do lado do outro, como o outro agiria, como o outro pensaria, como ele estaria se sentindo ao receber aquela nossa comunicação, tem muito a ver como amar o próximo como a ti mesmo. Então, o que que você aprendeu de Dale Carnegie que pode ser útil para nós? Que você utiliza na sua comunicação o tempo todo? Exatamente. Esse como amar o próximo como a ti mesmo é algo que eu trago muito presente comigo e falo da importância que tem o auto-amor. Porque se você não se amar, você não vai conseguir amar o outro. Porque nós estamos vivendo em um momento de tantas guerras, de tantas desarmonias, porque as pessoas não se amam, não se valorizam. Como está a sua autoestima? O que é a autoestima? É a reputação que eu tenho comigo mesmo. Como eu me vejo, como eu me percebo. E o Dale Carnegie, ele fala muito na sua obra sobre quando você for falar, você precisa realmente viver o que você está falando, porque as pessoas vão perceber se você está simplesmente repetindo algo ou se você está realmente sendo capaz de se conectar com elas. Então, comunicação vai muito além das palavras. Comunicação é conexão. E quando você consegue se conectar realmente com o seu interlocutor, tocar o seu coração, você vai ter você vai entender toda a mudança que ocorre. Até eu já tive alguns pedidos aí, eu vou atender, Márcio. Até com a ênfase que você trouxe aí para esse livro, assim como eu fiz no ano passado, 16 lives sobre inteligência emocional, a teoria revolucionária que redefiniu o que é ser inteligente. Eu vou iniciar aí na próxima semana, na terça-feira, uma sequência de lives discutindo esse livro do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.
porque cada vez mais pessoas que lidam com outras pessoas precisam entender que você está sempre comunicando, você está sempre falando em público. Tem pessoas que dizem, eu tenho medo de falar em público, mas onde tem mais do que uma pessoa, você já está falando. E quando você despertar em você o seu amor próprio, você entender que se você for treinando cada dia um pouco, até no meu capítulo mesmo, eu deixei uma chamada para ação muito legal que vocês vão adorar. Esse livro, O Seu Legado, Sua História, volume 1, e agora na sequência o volume 2, é um mapa de autodesenvolvimento. E a comunicação é uma das principais habilidades que a gente pode desenvolver. E comunicação tem a ver com o quê, Lu? Por exemplo, um sorriso é comunicação? Ou somente pessoas que falam bonito como você? Com certeza, um sorriso, é, a linguagem, vamos dizer assim, a nossa fisionomia. Você pode não saber falar a mesma língua da outra pessoa, mas se você sorrir para ela, ela vai se conectar e vai se aproximar. Então, assim como um sorriso, desde o aperto de mão, você comunica pelo aperto de mão. Tem um livro que fala, né, sobre o corpo fala, quando você aperta de mão, assim, igual para igual, aqui, como você se sente? Quando você normalmente dá a mão colocando assim a mão por baixo, a outra pessoa coloca a mão por cima, você está se colocando como inferior da outra pessoa. Tem gente que se sente tão superior que sempre, ao dar a mão, já coloca a mão por cima do outro, assim, tipo, eu sou superior. Como você aperta a mão? Ou tem gente que é um aperto de mão mais frouxo, nem aperta a mão direito. Tudo comunica. Um olhar, um sorriso, um gesto, nós estamos sempre comunicando. E uma das práticas que eu sugiro no meu curso de comunicação e oratória é vocês pegarem um vídeo que vocês gravaram e coloquem no Mute ou tirem todo o áudio e só vejam o que vocês comunicam sem o áudio. Porque a sua expressão fisionômica, com os gestos que você faz, com a sua postura, o que você comunica. Isso é muito interessante a gente fazer para ir se autoavaliando. Já vou fazer isso com essa live depois que nós terminarmos. Vou colocar no mundo e vou assistir novamente, Lu. Essa foi uma ótima dica. E a questão da comunicação, eu posso falar de qualquer jeito ou é obrigatório ser assertivo? Aliás, o que é ser assertivo? Olha, obrigatório, vamos dizer assim, depende da situação em que você está, porque a tua comunicação vai trazer resultados diferentes, assim como eu falo para os meus alunos, que quando vão apresentar um trabalho, a comunicação, o que é uma comunicação assertiva? É aquela comunicação em que você usa as palavras adequadas, escolhendo a melhor forma de comunicá-las,